Durante sessão temática para debater a proposta de emenda à Constituição 23 de 2021, conhecida como PEC dos precatórios, no Senado Federal, o senador Esperidião Amin relembrou a história dos precatórios e dos problemas que já causaram no Brasil, denunciou a ação de setores da imprensa e do mercado para potencializar o problema e demandou uma auditoria. O senador lembrou um episódio em que o então governador de São Paulo sofreu ameaça de intervenção federal por não conseguir pagar os precatórios e respondeu de forma simples, sugerindo que interviessem e pagassem a dívida. O senador Esperidião Amin afirmou acreditar que a situação deste ano não é um ponto fora da curva, mas sim parte de uma curva ascendente em que as dívidas a serem pagas por municípios, estados e União continuarão a crescer. O senador alertou: se o nome é auditoria, se o nome é avaliação, seja o que for, nós estamos tendo um aviso de que a escala numérica de valor financeiro dos precatórios está mudando e mudando para pior. Eu ouso dizer que se no ano que vem é 90 bilhões, a ordem de grandeza para 2023 será de 130. Ou seja, é mais do que a capacidade de dispêndio discricionário da União. O senador sopesou que em situações semelhantes foram criadas soluções e recriminou o comportamento de setores da imprensa e do mercado. Esperidião Amin disse: o parcelamento de precatórios foi determinado pelo STF sem lei, de forma que esse termo de setores da imprensa e do mercado, essa pasta amoral que é o mercado, se envolvem dizendo que é PEC do calote. Isso é um embuste. Calote houve quando se emitiu título público estadual com garantia federal para pagar precatórios inexistentes, que a CPI de 1997 mostrou isso. Então é necessário fazer uma prospecção. Pode ser que eu esteja errado. Mas são só 2 pontos fora da curva, 3. Tudo indica que nós estamos diante de uma curva ascendente e, a se confirmar, vai obrigar que no próximo ano se faça outra PEC e o próximo governo também faça outra PEC. Aí sim, nós nos desmoralizaremos. Por enquanto, é só terror de quinta-feira no mercado. São os aproveitadores. O senador defendeu a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia e a questão dos auxílios, apontando que o presidente ajudou a conduzir esse momento difícil com uma razoável paz social. Esperidião Amin defendeu uma auditoria dos precatórios, assinalando: sim, é preciso fazer. Isso não é hostilizar o judiciário nem os escritórios de advocacia. É cumprir nosso dever de vigilância e de radar do que está acontecendo. O senador lembrou que ainda estamos em um momento excepcional e comparou com outros países, apontando ainda que as grandes economias estão cuidando de si e exportando inflação para os outros países. A renda deste vídeo, que mostra um pronunciamento de um senador da República, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro mandou confiscar a renda de vários sites e canais conservadores, entre eles a Folha Política, sem distinção de conteúdos. A decisão do ministro, que visa impedir a atividade do jornalismo conservador independente, foi aplaudida pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou pelo código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu quero cumprimentá-lo e me cumprimentar a mim mesmo, porque quis ouvi-lo antes de falar. Viu, Isalci? Foi muito bom ouvir esse resumo muito bem elaborado, que eu acho que abrange essa sua pergunta, vai gerar mais, no mínimo, 3 a 4 horas de respostas. Então eu vou dar a minha contribuição cobrando mais uns 10, 15 minutos.
Número um, eu gostaria de tornar disponível para o senador Isalci, estou pedindo ao meu gabinete, se é que não encaminharam, a nota informativa elaborada pelo nosso consultor João Trindade, que traz um belo histórico sobre precatórios. Queria pedir, inclusive, às senhoras Tereza Campelo, Ana Cláudia, o próprio Salto, que deve conhecer a nota informativa, e a minha querida amiga Zenaide Maia, vale a pena conhecer a história dos precatórios. Eu conheço uma parte dela. Costumo dizer, senador Isalci, que o meu saudoso amigo e companheiro do Senado, Mário Covas, entre 2000 e 2001, e eu já falei isso para o senador José Aníbal, diante da ameaça de intervenção do federal no estado de São Paulo, porque ele não conseguia pagar os precatórios, ele disse, pode assumir, com aquele jeitão objetivo dele, pode assumir, pague, se der eu volto depois. Ou seja, não é a primeira crise de precatório. O que eu acho é que o Paulo Guedes e eu erramos. O meu erro tem pouca importância, o do Paulo Guedes tem muita importância. Nem é um meteoro e nem é um ponto fora da curva. Nós estamos diante de uma curva divergente e ascendente. Ou seja, nós estamos tendo um risco fiscal que não foi avaliado e muito menos mensurado por nós, com a ascensão do número do que pagam municípios, estados e União de precatório ou deveriam pagar. Então, eu acho que a ideia, se o nome é auditoria, se o nome é avaliação, seja o que for, nós estamos tendo um aviso de que a escala numérica de valor financeiro dos precatórios está mudando, e mudando para pior. Eu ouso dizer que se para o ano que vem é 90 bilhões, a ordem de grandeza para 2023 será de 130. Ou seja, é mais do que a capacidade de dispêndio discricionário da União. Nos estados nós nem sabemos. Mas o exemplo que eu contei foi do Mário Covas. O parcelamento de precatórios foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal sem lei. De forma que esse terrorismo que setores da imprensa e do mercado, desta pasta amoral que é o mercado, desenvolvem dizendo que a PEC do calote, isso é um embuste. Calote houve quando se emitiu título público estadual com garantia federal para pagar precatórios inexistentes. E a CPI de 1997 mostrou isso. Então, é necessário fazer uma prospecção. Pode ser que eu esteja errado. Não, mas são só 2 pontos fora da curva, ou 3. Tudo indica que nós estamos diante de uma curva ascendente, que, a se confirmar, vai obrigar que no próximo ano se faça outra PEC e o próximo governo também faça outra PEC. Aí sim nós nos desmoralizaremos. Por enquanto, é só ter quinta-feira do mercado, que o Delfim já identificou isso lá atrás. São os aproveitadores. E o segundo ponto é sobre a questão do auxílio. Faço minhas as palavras da querida amiga Zenaide. Se era 200, passou para 600 e agora é 400, isso é uma questão de valor financeiro muito relevante, mas que eu acho, como parlamentar, que eu não tenho condições de mensurar o que seria a nossa capacidade financeira do ponto de vista social. Agora, que o auxílio é indispensável,
E o mercado tem que precificar como faz com os trilhões do Biden e do Trump. Vocês têm ideia de quanto é que eles emitiram durante o período da pandemia, senadores Alci? Mais de 10 trilhões de dólares. Eles estão exportando inflação para cá. Estão exportando. Estão segurando o preço dos combustíveis na Alemanha e nos Estados Unidos artificialmente. Então, nós temos que ter regras, e a regra social. O que o auxílio emergencial permitiu, se era muito 600 ou se era pouco, é outra questão. Ele assegurou paz social para o Brasil, deu capacidade até de poupança para os mais pobres, foi fundamental. O senhor ajudou a escrever, eu também ajudei, a Zenaide ajudou, todos os senadores procuramos conhecer os invisíveis. E acho que com o cumprimento das deliberações do Congresso, o Executivo, o presidente Bolsonaro, ajudou a conduzir esse momento difícil. O governo federal, o governo dos estados, dos municípios, parlamento, o judiciário também, ajudamos a conduzir esse momento com uma razoável paz social. Então, aprovamos na semana retrasada, senadores Alci, uma PEC de autoria do senador Eduardo Braga por 75 votos a 0, considerando que o auxílio, seja emergencial, seja Bolsa Família, seja Auxílio Brasil, é política pública permanente. Já aprovamos essa PEC, tá? Já deveria ter sido encaminhada para a Câmara. Ou seja, 75 votos a 0. Ou alguém votou enganado? Eu não votei enganado. Eu acho que ele tem que ser uma política pública permanente. Então, não é preciso fatiar. Isso tem que acrescentar a essa decisão, que eu acho que meramente prudencial do atual governo, de fazer a vigência para 2022, definitiva. O valor, eu acho que o parlamento deve delegar essa responsabilidade e vigiar ao Executivo. E, finalmente, então, auditoria. Sim, é preciso fazer. Isso não é hostilizar o judiciário, nem é hostilizar os escritórios de advocacia. É cumprir o nosso dever de vigilância, de fiscalização e de radar do que está acontecendo. O segundo ponto é sobre o auxílio. E, finalmente, eu respeito muito o trabalho do IFE, tive acesso ao relatório, não chegou às minhas mãos hoje de manhã. Agora, eu acho que nós estamos num momento excepcional ainda. Não foi só 2020 que foi excepcional. E o Congresso americano deliberou semana passada, mais 2 trilhões. Semana passada. Republicanos e democratas fizeram um entendimento básico para aprovar mais 2 trilhões de injeção na veia da economia americana, 2 trilhões de dólares na economia americana. Vão exportar mais inflação para nós, eu concordo, mas é a regra do jogo. A Europa, o Banco Central da Alemanha, eles estão inventando dinheiro. E só para concluir, eles agem com mais sinceridade, os países desenvolvidos, quando tratam de reduzir a emissão de carbono, né? Tipo China, né? Nós concordamos em reduzir a matriz energética, na nossa matriz energética, o uso de combustível fóssil, em 1,2%, 1,5% até 2050. Aí eles são sinceros. Quando é no calo deles, eles não têm anestesia, eles falam a verdade. Então, eu acho que nós temos que navegar, não contando com a compreensão e a solidariedade dos outros, que vão continuar sabotando o que nós fazemos em matéria de agronegócio, e nós temos que nos defender de maneira inteligente.
criando as nossas marcas, os nossos registros, os nossos certificados de boas práticas. Temos que melhorar as práticas, mas segundo regras e rédeas nossas. Então, concordo com as suas palavras e acrescento isto apenas para detalhar a pergunta e, quem sabe, fazer detalhar as respostas de todos os que estão ainda participando da reunião. Muito obrigado.